Olha, não dá para escapar, né? Para todo lado que a gente olha, o papo é um só: inteligência artificial. A impressão que dá é que ela vai revolucionar, bom, basicamente tudo. O hype é gigantesco, ensurdecedor mesmo. Mas e se a gente parasse um pouquinho para olhar além dessa euforia toda? Qual é o impacto econômico real que a gente pode esperar? A grande questão é essa. Será que a IA vai mesmo, virar a economia de cabeça para baixo assim, da noite para o dia, como todo mundo parece acreditar? Bom, para responder isso, a gente precisa ir além do que se fala e olhar para o que os dados estão mostrando. E aqui é onde a coisa começa a ficar interessante. Se prepare, porque esse número pode ser um choque. De acordo com uma análise de Daron Acemoglu, um economista do MIT, que aliás é ganhador do Nobel, a contribuição que se projeta da IA para o PIB global nessa década é de só 1%. É isso mesmo. A gente não está falando de 20%, 30%, apenas 1%. E olha, não para por aí não. A mesma análise mostra que na próxima década, só uns 5%, de todas as tarefas de trabalho vão ser automatizadas pela IA de um jeito que realmente seja lucrativo para as empresas. Convenhamos, esses números não batem muito com a ideia de uma revolução total que estão vendendo pra gente, né? Então, a pergunta que fica é, por que essa diferença tão grande? Por que o hype está lá em cima e a realidade parece ser outra? Bom, a resposta, pelo visto, está no tipo de tarefa que a IA consegue de fato fazer bem. E a distinção que o Acemoglu faz é a chave para entender tudo isso. Pensa assim: a IA é fantástica, ela brilha em tarefas que são fáceis de aprender. O que isso quer dizer? São tarefas que têm uma resposta certa e clara. O exemplo clássico é o AlphaGo jogando Go. Tem regras, tem um objetivo final claro. Agora, a maioria dos trabalhos no mundo real não é assim, né? Envolve tarefas difíceis de aprender, que precisam de julgamento, de contexto, de interação social. Pensa num diagnóstico médico super complexo ou em montar um plano de aposentadoria para alguém. Não tem uma única resposta certa. E isso nos leva direto para um conceito super importante aqui, o tal do conhecimento tácito. Sabe aquele conhecimento que a gente tem, mas nem sabe explicar direito como sabe? É aquele entendimento profundo, quase um instinto que a gente usa no trabalho. É a habilidade que não está escrito em manual nenhum e por isso mesmo é muito, muito difícil de ensinar para uma máquina. É o feeling do especialista, a intuição. E quando a gente olha para o impacto nos empregos hoje, essa ideia fica super clara. Tarefas que são mais previsíveis, mais baseadas em regras, como programação de software mais básica, segurança de TI, contabilidade, essas sim, estão mais na mira da automação. Agora, profissões que exigem muito julgamento, inteligência social ou até um trabalho físico complexo, tipo um CEO, um professor, um artista, um trabalhador da construção, por enquanto, isso está bem longe do alcance da IA. Isso leva a gente para o que dá para chamar de problema da imitação. A IA de hoje é incrível em imitar o que humanos qualificados fazem, analisando um volume gigantesco de dados. Ela pode, por exemplo, aprender a ler uma radiografia tão bem quanto um radiologista experiente. Mas o ponto é, ela dificilmente vai ser melhor que o melhor radiologista do mundo. Ou seja, ela imita, ela não inova de verdade. E é isso que acaba limitando o ganho de produtividade em um monte de áreas. Beleza. Então, se a resposta não é só automatizar tudo, o que a gente faz? Significa que o progresso vai ser lento? Não, de jeito nenhum. O Acemoglu propõe uma outra visão, um outro caminho que, sinceramente, parece bem mais interessante e promissor. A ideia principal é o que ele chama de uma abordagem pró-humana. O que é isso? Basicamente, em vez de pensar na IA como uma ferramenta para substituir pessoas, o foco muda completamente. A gente passa a usar a IA para aumentar as nossas habilidades, para nos tornar melhores. E aí a meta não é mais só cortar custo. A meta vira criar valor, desenvolver produtos e serviços que a gente nem imaginava antes. E onde é que a gente poderia aplicar isso na prática? Bom, pensa nos maiores desafios que temos hoje. Uma população que está envelhecendo, a gente pode criar novos bens e serviços para atender essa realidade. A inclusão financeira. Dá para desenvolver serviços melhores para quem hoje está fora do sistema bancário. A crise climática. Podemos usar a IA para criar novos processos de produção. São nessas áreas que a IA pode ter um impacto gigantesco e positivo. Ok, essa teoria toda é muito fascinante. Mas, na prática, o que os líderes, as pessoas que tomam decisões nas empresas, podem tirar de tudo isso? Qual é a lição que fica? Tem uma frase do Daron Acemoglu que resume perfeitamente a ideia. Nenhum negócio se tornou a joia de sua indústria apenas cortando custos. É uma frase forte, né? O ponto é que o verdadeiro sucesso, aquele crescimento que se sustenta, ele vem da inovação, de criar coisas novas, e não só de pegar o que já existe e fazer um pouquinho mais barato.
E isso nos leva a um alerta importante sobre uma armadilha que muita gente está caindo, o tal do investimento cego. Sabe, adotar IA só porque o concorrente está fazendo, só para não ficar para trás, isso não é estratégia, é só seguir a manada. O verdadeiro pulo do gato, o sucesso de verdade, está em descobrir como essa tecnologia pode trabalhar junto com as pessoas para criar algo que seja genuinamente novo e melhor. E no fim, tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para a gente refletir. Tanto como sociedade, quanto dentro das nossas organizações. Estamos olhando para a IA só como uma ferramenta para cortar custos? Ou estamos enxergando a oportunidade de criar um valor totalmente novo? A resposta que a gente der para essa pergunta, bom, ela pode muito bem definir o nosso futuro nessa nova era da inteligência artificial.